Boa noite a todos que estão aqui nos prestigiando com mais essa super live. Eu, professor Geraldo, gostaria muito de agradecer a vocês, porque para mim é uma honra, né, saber que eu tenho aqui alunos, ex-alunos, amigos, colegas e todos aqueles que vieram aqui essa noite. Eu fico muito honrado com sua presença. Estamos aqui vendo vários chegando, pessoas se conectando, né? Começamos bem no horário, um costume nosso de fazer as coisas bem feitas, começando sempre no horário, às 22 horas, toda sexta-feira estaremos aqui. Bom, para quem não me conhece, sou o professor Geraldo, sou candidato a vereador por Goiânia. Né, a minha bandeira, a minha intenção maior é trazer uma nova forma, uma nova mentalidade de fazer gestão pública. A minha intenção maior é fazer com que as pessoas compreendam, que as pessoas entendam quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, e não simplesmente gerar propostas e mais propostas. Nós precisamos mudar a sociedade, nós precisamos mudar o modo de pensar da sociedade. Nós precisamos fazer as pessoas alertarem daquilo que é de direito dela, daquilo que é de dever dela também como cidadão. E eu estou me colocando aí à disposição de todos para que seja eleito nesse pleito. Para mim vai ser uma honra receber seu voto. Meu número é 55444. Tudo jóia? Bom, pessoal, hoje nós estaremos falando um assunto de extrema importância. Nós estaremos falando sobre a área da saúde pública. E para podermos entender sobre esse tema da saúde pública, nós vamos discutir sobre os principais desafios da saúde pública nesse tempo de pandemia. E quem poderia estar discutindo esse assunto comigo? Sempre os melhores. E a melhor nesse assunto, não, sim, indiscutivelmente, a melhor nesse assunto é a professora, doutora Marisley. Bom, vou aqui abrir a tela para a nossa doutora Marisley. Doutora Marisley, muito obrigado por ter aceitado o convite desse humilde servo, desse professor que te admira demais. Você sabe que eu sou seu fã. Para quem não sabe, aí eu só chamo ela de minha chefa, viu? Porque realmente eu tenho muito que aprender com ela. É incrível essa professora. Estou falando isso não só de mim, mas é um reflexo de todos aqueles que te conhecem. Por favor, se apresentem aqui para aqueles que estão nos assistindo. Boa noite a todos e a todas que estão aí ouvindo. Boa noite, professor Geraldo. O senhor é que é meu chefe, né? Nós trabalhamos na mesma instituição e é um prazer estar aqui nessa noite falando a respeito de um assunto que nós já vivenciamos já há algum tempo, né? Não só enquanto profissionais, mas também enquanto membro dessa cidadania que a gente considera como um elemento importante, né, nesse país em que nós vivemos. Parabenizo pela iniciativa, porque discutir os desafios, né, da saúde pública nesse período de pandemia é extremamente importante, é atual, é essencial e abre espaço. Né? Todos sabem, eu sou enfermeira, né, sou especialista, sou mestre lá para o UFG, me formei pelo UFG. É esquisito a gente se apresentar, né? Doutora em Ciências da Saúde lá pela Faculdade de Medicina da UFG, doutora em Ciências da Religião pela PUC, sou docente, né? Trabalho também em órgãos públicos, então, assim, sou escritora, sou mãe, um monte de coisa. Mulher faz muita coisa, professor Geraldo. Se for citar tudo, a gente vai passar a noite toda. Não, realmente, por isso que Deus fez primeiro o rascunho, né? Fez o homem, aí depois veio a perfeição. Aí a mulher dominou e aperfeiçoou essa raça. Graças a Deus. Por aí. Bom, vamos lá. Professora, algo que
nós temos, eu, né, como filósofo, como sociólogo, eu vejo na sociedade que nós estamos vivenciando uma era histórica. Nós estamos vivenciando algo que os nossos netos, bisnetos, um dia vão estar estudando e falando assim, em 2020, houve um período em que a sociedade parou. Houve um período em que o comércio, as pessoas se enclausuraram, as ruas ficaram vazias e a sociedade parou. E o mais interessante é que se a gente for perceber os grandes marcos na humanidade, todos eles, infelizmente, estão interligados com tragédias, né? Com grandes tragédias, guerras, desastres, né? E esse, infelizmente, vai ser um marco na história trágico. Gostaria de perguntar para a senhora, a nossa saúde pública, nosso Sistema Único de Saúde Pública, né, o SUS, Sistema Único de Saúde, estava preparado para essa pandemia, para isso tudo que está acontecendo ainda? Pergunta interessante e importante, professor Geraldo, porque se eu disser que sim, que estávamos preparados para a pandemia, muitos podem dizer, mas então por que a curva não desce logo? Por que tantos casos, tantas pessoas infectadas e tantos óbitos? Se eu disser que não, muitos vão dizer, mas o que é isso? Nós temos um sistema único de saúde exemplar, que é imitado por muitos outros países, e apesar dos altos índices de infecção e dos altos números de óbitos, nós temos aí milhares e milhares de pessoas que se recuperaram, né? Então, nós vamos no caminho do meio, né? Vamos vestir camisa branca, né? Nem de um time, nem de outro. O que seria isso? Se nós fizermos uma análise de onde nós viemos e onde nós estamos, nós diríamos que nós já avançamos muito em termos de sistema único de saúde. Nós avançamos demais, porque nós viemos aí, sem querer aprofundar muito, mas eu sei que tem muitos alunos aí assistindo, e o assunto SUS, ele não cai em concurso, não, ele despenca. Todo concurso cai assunto SUS, né? Essa live é bom ter guardada para o estudo, né? Para estudar para concurso. Exatamente. Toda prova de concurso, processo seletivo, tem questões lá voltadas para o SUS. Então, o nosso país, ele é exemplar nesse aspecto. Por quê? Porque nós logo nos primeiros anos após a descoberta do Brasil, nós já tínhamos aqui um pequeno sistema público com a implantação das Santas Casas, né? E nós não vamos aqui fazer uma avaliação, né, de que era, que se tinha dinheiro, se não tinha, não. Em 1940, 48, mais ou menos, nós já tínhamos as Santas Casas. Mas aí a gente pode perguntar assim, bom, então a saúde pública do nosso país, ela é importante porque tem os profissionais, e tem as políticas, e tem os processos? Não só por isso. Muito antes, né, disso, nós já tínhamos aqui um modelo de saúde pública. Quer dizer, a doutora ficou doida, né? Antes da descoberta já tinha? Tinha. E nós estamos praticamente resgatando essa forma de viver em equilíbrio com a natureza, como os nativos aqui faziam, né? Se alimentar da forma mais saudável possível, ensinar desde cedo a criança a evitar acidentes. Nós estamos falando de o quê? De uma saúde indígena, que hoje está retornando com uma geração incrível, que volta o seu pensamento, que eles chamam de natureba, né? Que volta o seu pensamento para uma vida mais natural, menos consumista, buscando terapias alternativas, práticas integrativas, mas tudo bem, vamos lá. O primeiro ponto, o primeiro princípio que a gente precisa entender, para a gente perceber, é que o conceito de saúde não é mais o mesmo. Certo. Mudou. Se antes, né, e o nosso papel enquanto educadores é um papel muito importante, porque aquilo que nós aprendemos, nós temos que levar para as pessoas, é uma obrigação nossa, é um dever cívico nosso. Então,
Primeiro aspecto, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, a visão de saúde mudou. Se antes era só aquele conceito lá de, se não me engano, 1948, que saúde é dever, a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, não apenas ausência de doença, hoje nós temos um outro conceito. Nós temos, além de nós termos a saúde como qualidade de vida, e essa qualidade de vida vai depender da minha percepção de saúde. Né? E essa questão da qualidade de vida, ela está ligada à percepção que eu tenho de saúde no contexto em que eu vivo. Então, aqui, um exemplo, estamos aqui em Goiás. Tempo boa, né? Estamos aqui em Goiás. Temos um período de baixa umidade do ar. Então, saúde para mim, a minha percepção pode ser diferente de quem está lá em Manaus, que tem umidade praticamente o ano inteiro. Então, quando eu relaciono essa minha percepção com o trabalho que eu desempenho, como que eu vivo em família, que tipo de alimentação eu tenho, que lazer eu tenho, enfim, tudo isso, eu vou construindo o meu próprio conceito de saúde no contexto em que eu vivo. Então, antes de pensar em mim, eu tenho que pensar no ambiente, no meio onde eu estou vivendo. E aí, o que acontece? Essa saúde, ela passou a ser política. Saúde como direito de todos, dever de Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, né, para reduzir, não é só para tratar, para reduzir riscos, reduzir agravos, e de forma universal e igualitária, para 4 pilares que lá na lei só tem 3. Promoção, proteção, recuperação e reabilitação. Então, professor Geraldo, é como se fosse uma cadeira de 4 pernas. Eu preciso fazer promoção da saúde, eu preciso fazer proteção e eu preciso fazer recuperação e reabilitação. Eu jogo a pandemia no meio disso, desses 4 pilares. É aí que um pouco de crítica. Então, por favor, me perdoe aí os que estão na luta aí, né? Quem está aqui. Então, nesse aspecto, a pandemia, ela é resultante do baixo investimento nos 2 primeiros pilares, promoção e proteção da saúde. Entende? O que aconteceu com a cadeira? O sujeito, cidadão sentado na cadeira, caiu. Por quê? Sem essas 2 pernas importantíssimas, né? Então, mas há investimento em promoção e proteção. As pessoas precisam aprender que viver saudável é rentável, é vantajoso, né? Então, esse é um aspecto extremamente importante, né? Então, saúde para nós aqui virou Constituição, virou lei, e nós amadurecemos demais. Então, o Brasil estava, sim, bastante preparado para passar pela pandemia. Não totalmente, mas bastante preparado. A população é que precisava de mais promoção da saúde. Uma coisa que a senhora está falando é interessante, porque se formos assim, entender a sociedade de uma forma mais ampla, o Brasil ele conseguiu fazer muita coisa em pouco tempo. Em que sentido? É interessante, é aquilo que minha bandeira, né? Nós temos que entender melhor a circunstância, não é simplesmente ir naquela massa de conversa, né? De nós estamos com a saúde falida. Calma. Esse aspecto da saúde é interessante, porque se formos olhar a história, por exemplo, na França, no século XIX, se não estou enganado, no século XIX, houve uma primeira política pública, não em prol da saúde em si, nesses 2 últimos pilares, que é o cuidado, né, a reintegração. Não, foi uma busca em uma política de higiene. A sociedade ter mais higiene. Ou seja, através da percepção, na mudança de vida, que eu vou ter mais higiene, eu posso melhorar mais a saúde. Exato. Ou seja, isso século XIX. O Brasil, se formos olhar assim, o que a política pública tem feito? Bom,
se formos, igual a senhora tocou no assunto, a última a Constituição que nós temos de 88 foi a primeira a falar assim, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Ou seja, nós temos 30 anos, então, que o governo, a máquina estatal, acordou para falar assim, nós temos que cuidar da saúde. Agora, esse acordar de 30 anos e pouco para cá, precisa ter essa visão, que não é simplesmente criar leite de UTI. Não é só criar leite de UTI. Eu tenho que criar todo o sistema, igual eu falei, na França, desde o século XIX, que a prioridade pública é o quê? Leis que tratam a higiene. Né? Ou seja, se a gente falar assim, Geraldo, mas criar leis que tratam a higiene é perda de tempo. É fundamento, é base para ter uma saúde melhor. Exatamente. Diante disso, então, lá vai mais uma pergunta. Né? A senhora acha assim que, no caso, as leis que temos atualmente, né, como está sendo gerida essa saúde pública? Eu, como um candidato a vereador, o que a senhora poderia me falar? As leis que nós temos na área da saúde são boas? Precisam ser melhoradas? O que precisa ser feito na questão das leis na área pública da saúde? Olha, nós temos leis orgânicas que formam o arcabouço jurídico do funcionamento do SUS. E são elas que reestruturam, basicamente, tudo que se diz respeito à saúde no Brasil. A Lei 8.080 de 1990 e a 8.142. Essas leis, elas não nasceram ao acaso. Não foi da noite para o dia. Elas foram elas vieram de vetores, diversos vetores, né, e que resultaram em momentos históricos, né, das conferências municipais, estaduais e conferências nacionais de saúde. E essas conferências, elas foram... Quem participou dessas conferências? O povo, as pessoas, o cidadão, né, profissionais de saúde, muitos enfermeiros, né, cansados, depois do plantão, foram para lá, foram para a rua, participaram dessas manifestações, porque eles entendiam, não só enfermeiros, claro, médicos, farmacêuticos, professores, né, participaram muito, e então, depois dessas conferências, só que essas conferências aconteciam, mas a Constituição não dava conta, né, então só depois de 1988, aqui, como o senhor disse, com a Constituição, lá, artigo 194, 5, 6, etc., isso, é que se conseguiu cunhar, então, algo suficiente para que essas leis surgissem. Mas, então, o que é importante na concepção dessas leis? Vou falar principalmente da 8.080, que a 8.142 vem trazer todo o financiamento, de onde que veio o dinheiro. A 8.080, ela vem desenhar... Os juristas aqui de casa vão me perdoar, né? Porque lei não desenha, mas é a forma que eu tenho para explicar aqui. Ela vem desenhar como é que as políticas de saúde vão acontecer. Né? Então, ela traz princípios, né? Princípios doutrinários, organizacionais. Mas a Lei 8.080, como surgiu lá, com aquela beleza, né? Universalidade, integralidade, equidade, e como ela organizava a questão da descentralização. Professor, nós somos da época que tinha um postinho ali perto e era só, né? E em pé. Comecei a trabalhar numa emergência em que o motorista da ambulância trazia o paciente lá do interior, deixava lá e ia embora. Então não tinha essa descentralização, não tinha distrito sanitário organizado, era uma loucura. Então por isso que eu falo que melhorou, gente. Né? Então, essas leis, elas vêm sofrendo modificações, sofrendo acréscimos com o passar do tempo, né? A 8.080, então, se não me engano, ela já teve umas 5 ou 6 acréscimos sobre a questão de valorização dos profissionais, a questão indígena, a questão do parto natural. Os meninos vão estudar isso aí, né? A democratização do custeio, porque era complicado. Humanização do tratamento. Isso. Então, essas leis, elas são bases sólidas para as políticas. Agora, da lei até o comprimido de captopril lá que o paciente pega lá na farmácia popular. Daí
é que existe uma figura interessante que precisa entender ao pé da letra e fazer um esforço diferenciado, que é o ser humano. Justo. Mas você pode dizer, não, doutora, você está falando mal. Não estou falando mal. A questão é o seguinte, é que existem profissionais e profissionais, cada um com sua formação. Então, uns agem de uma maneira, outros agem de outra, outros vestem a camisa do sistema público de saúde e falam, aqui eu vou fazer a diferença. É o que eu falo para os meus alunos. Façam a diferença onde vocês estão. Você não está trabalhando para o governo. Você está trabalhando para a sua sociedade, para o seu bairro, para o seu vizinho, trabalhando para você, né? Então, para a sua cidade. Então, essas leis, elas trazem uma estrutura suficiente. Só que a gente precisa estudar, né? Precisa estudá-las sempre, todos os dias, né? Elas precisariam estar num banner ali, olha, gente, tá bom, universalidade é para todos, mas espera aí, o Estado vai oferecer toda a estrutura de atenção primária, secundária, terciária e até quaternária. Agora, você não vai ser atendido a hora que você quer, a não ser que seja uma emergência. Calma aí. E você não pode chegar numa unidade de saúde e agredir um profissional, porque ele é cidadão como você, ele paga impostos como você, e ele está trabalhando, né? Então, essa estrutura de primária, secundária, terciária, né? A questão da regionalização, que cada cidade ela é dividida em áreas, em regiões, e cada região, então se eu moro num bairro, eu vou ser atendida naquele bairro, né? E essas áreas adscritas ali, ó, de acordo com o grau de complexidade, né? Então tem a unidade básica de saúde ali, para atendimento primário. Não tem que ter uma tomografia computadorizada na unidade básica de saúde da família, minha gente, porque ali, lembra dos pilares? Promoção, proteção, recuperação e reabilitação. Então o nível de complexidade vai mudando. Então, primário, secundário, terciário, né? E tudo isso é organizado durante as conferências municipais, né? As prioridades são colocadas pelos conselhos municipais, né, de saúde. Então, de 4 em 4 anos tem essas conferências. Então, a população pode participar, pode entender como é esse processo. Porque o dinheiro vem, mas quem vai regular, quem vai organizar isso, são os conselhos, né? Então, funciona, professor Geraldo. O negócio é organizado. Não tem por que não funcionar. O mais interessante, assim, que até já pegando um gancho numa outra pergunta, se já me permite, até o sistema, né, público de saúde, ele tem essa organização até assim de forma internacional, né, o OMS, que é um órgão da ONU, né, que é constituído por países. Esses países têm a sua estrutura única, né, ou seja, como ela funciona. Eu não posso querer colocar uma estrutura, um atendimento europeu aqui no Brasil, que as pessoas não são as mesmas, os profissionais não são os mesmos. Aqui, ela é dividido, né, as funções da União, né, é dividida as funções do Estado, é dividida as funções municipais. E o mais interessante é que, assim, até já que nós estamos fazendo crítica hoje, né, eu acho interessante alguns colegas, né, tentarem fazer com que as pessoas comuns, né, as pessoas que estão ansiosas em serem bem tratadas na área da saúde, né, sonharem, né, falando assim, se eleito for, estarei implantando um hospital em cada quadra, né, cada bairro teremos um pronto-socorro amplo, desde o atendimento pediátrico até a cirurgia das mais complexas. Cara, existe uma organização. Quando se fala que o Sistema Único de Saúde brasileiro ele é copiado, é porque, de forma estrutural, dá para ser feito. Agora, o que falta? Falta essa visão do profissional, igual você falou. Ai, meu Deus, tem que trabalhar hoje para cumprir esse plantão, meu inferno. Não é assim. Né? Tem que haver, por parte do órgão público, essa relação de qualificação e
fazer com que a pessoa entenda que ele está trabalhando lá, não é porque tô ganhando bem, vou trabalhar bem. Não, o mau profissional, você pode pagar o preço que for, ele não vai trabalhar bem. Ele não vai trabalhar bem, sabe? E fazer com que o cidadão comum entenda também que ele pode ser bem atendido, e ele deve ser bem atendido. Deve ser bem atendido. Né? Por quê? Porque quando a pessoa está doente, ele está frágil. Agora, essa doença vai muito mais além que dar uma injeção na pessoa, né? Não é simplesmente lá, como na minha época, né? Ninguém precisa saber minha idade, mas como na minha época, tudo que chegava lá era uma bezetacil, né? Você lembra disso? Lembro. Nós tomamos vacina de revólver numa fila. Era quase que uma agressão, era uma cicatriz. Só Deus. Quem está escutando a gente aí que tem uma cicatriz aqui, assim, sabe o que eu estou falando? E não sabe? É da BCG. Não. Então, assim, para passarmos depois para nossas perguntas, para o nosso público aqui, eu queria até, se pudesse me falar, qual que seria um plano político, eu, vereador, porque, assim, a ação na área da saúde é mais voltada para construções e tal, isso aí o prefeito tem que ser muito bem escolhido para isso. Né? Existe uma confusão muito grande, né? O vereador vai construir hospitais. Opa! Primeiro entenda o que é o papel do vereador. Acho que é essa busca, essa leitura que eu estou gritando, sabe, nas redes sociais, falando, gente, vamos botar com consciência, é justamente isso. Saiba o que você está ouvindo, muitas promessas, e saiba o que é realidade. Então, a última pergunta que eu queria, assim, qual seria um plano governamental, seja ele municipal, que nós poderíamos implementar, poderíamos fazer para que a saúde pública desse uma mudada? Né? Você fala assim, Geraldo, conselho que eu te dou, como uma profissional, o que eu poderia ser feito na saúde pública? Qual que seria um planejamento, um programa, né, político para essa saúde pública? As pessoas que estão nos ouvindo, o que pode esperar desse governo público municipal? Olha... Apertei. Agora apertou, né? Porque, olha só, veja bem, o que eu poderia dizer enquanto professora, né? Que o primeiro passo é entender qual é o papel do município em termos de saúde. Diferenciar o papel do município com o do governo estadual, com o do governo federal. Primeiro ponto. É claro que existem atribuições comuns, né, que estão lá na lei, que isso pode ser estudado. Então, o primeiro ponto é isso. Saber que o papel dentro do município é de planejar, organizar, controlar as ações e serviços. Basicamente, o município executa muito do que é formulado em forma de políticas lá no governo federal, que é promovido pelo governo estadual, mas basicamente quem está ali pertinho da população é o governo municipal, né? Então, a questão de vigilância, de vigilância epidemiológica, sanitária, né? A questão de saúde do trabalhador, né? Controlar e fiscalizar até a parte privada, tudo isso é executado pelo município. Mas vamos lá. Então, primeiro ponto é entender exatamente qual é o papel do município, para não entrar em outras searas e não ficar perdido, né? E nem fazer promessas impossíveis, né? O segundo ponto, então, entendendo, né, esse processo aí de como que funcionam as leis, porque basicamente o executivo vai trabalhar com a formulação de leis e propostas, e muitas vezes a gente vê propostas assim, nossa, meu Deus, está perdendo tempo fazendo essas propostas, né? Então, vamos lá. O segundo passo seria, então, se aproximar dos conselhos de saúde, dos participantes do Conselho de Saúde. Por quê? Porque eles estão ali bem pertinho da população, bem perto da comunidade, e eles têm essa obrigação de acolher todas essas necessidades e fazer um plano, tá? Propor um plano, né? Feito isso, agora eu vou puxar aí a sardinha para minha lata.
com as enfermeiras, com os enfermeiros lá da atenção primária. Converse, porque são eles que estão ali pertinho da população, sabendo exatamente quais são as suas necessidades. Né? Muitas vezes isso é dito nas reuniões. Pronto. Então, coletar o máximo de informação possível. Pronto, coletou. Eu sei quais são as necessidades, porque as necessidades são diferentes de regiões para regiões. Eu não posso dizer que a necessidade da região noroeste é igual à necessidade da região sul. Perfeito. São necessidades diferentes. Então, foco para aquela região. Nessa região precisa disso, nessa outra região precisa daquilo. Então, vamos trabalhar nesse aspecto. Essa já tem isso e essa não tem isso que precisa, por exemplo. Bom, feito isso, coletadas as informações, pare e pense. Que diagnóstico situacional eu tenho de todas essas situações, problemas que eu identifiquei? Existe até, vou sugerir, existe até um método científico para se fazer isso, que é o método do arco de Magerês. Conhece? Não lembrava, não, professor. Eu posso passar depois. Os alunos aí sabem, hein, moçada? Isso aí cai em concurso também. Método do arco de Magerês. Você observa uma realidade, você coleta ali, seleciona em forma de palavras-chave os principais problemas, vai até a literatura, estuda, lança a hipótese, vai lá e aplica. Depois relata tudo para ver o que é que deu certo e o que é que não deu, né? E então essas hipóteses, essa aplicabilidade, ela é feita a partir de evidências científicas. Bom, então, coletou todas essas informações, que evidências científicas existem que comprovam que isso deu certo. Pode verificar experiências de outros países, pode verificar experiências de outras cidades. Então, se embasar em algo que outro cidadão já sofreu, já passou e teve um resultado positivo. Porque aí a gente não fica assim, vamos testar, ver se dá certo? Gente, mas há 10 anos, um outro já tentou e já não deu, porque você está quebrando a cabeça com isso? Verdade. Então, use métodos científicos, né? Coloque no papel, no plano. Porque tudo que acontece em termos de saúde no nosso país, que vai descendo lá, ó, Constituição, lembra? Lei 8.080, aí vem Plano Nacional de Saúde, um plano plurianual, aí o ministro emite uma portaria, essa portaria vem por meio de uma política nacional. Essa política nacional ela vai para o estado, para o município, cada um faz o seu. Dali, com eixos estratégicos, vai se transformar em um programa, e cada programa vai ter os seus objetivos, as suas metas, e depois o seu monitoramento. Olha lá, de novo, ó, política, programa, objetivos, metas, e elas vão ser monitoradas. Então, existem redes que vão se interligando e um programa vai ajudando o outro. Então, por exemplo, política nacional de saúde da criança, por exemplo, né? Quando eu falo de parto humanizado, eu estou falando de uma estratégia importante para fazer com que essa criança sobreviva. Quando eu estimulo o enfermeiro a trabalhar a questão do pré-natal, do parto natural, eu estou querendo o quê? Reduzir mortalidade materna, reduzir mortalidade infantil. Perfeito. E com isso eu reduzo gastos também. Né? Então, quando eu estimulo a formação de programas de controle de hipertensão arterial, de diabetes, eu estou reduzindo custos, mas eu estou mantendo qualidade de vida também, né? Então, por meio dos objetivos, que é, por exemplo, o objetivo de empoderar as famílias para que elas cuidem melhor das crianças. Então, para cada meta, por exemplo, eu tenho uma meta de reduzir a mortalidade infantil que era de, sei lá, de 46% lá em 1990, que caiu para 13%, eu quero reduzir para 5%. Então, essa é a minha meta. Mas como que é a minha meta de reduzir a mortalidade infantil? Como que eu sei disso? Pelo indicador. Então, o indicador é mortalidade infantil. Então, o que eu vou fazer para reduzir a mortalidade infantil? É aí que entram as metas. Então, eu vou monitorando. Peraí, ano passado, o índice de mortalidade era tal. Mas esse menino morreu de quê? Foi durante o parto? Foi porque não tomou vacina? Foi porque sofreu acidente? Então, eu vou atrás dos indicadores e vou monitorar e vou ver se
eu reduzir a mortalidade infantil ou não. Então, assim, quando eu falo de vacinação, eu preciso de salas de vacina. Gente, a sala de vacina tem que ser um lugar muito importante. Porque ali eu estou, de novo, no pilar da promoção e da proteção. Então, feito isso, pronto. Estou encerrando, peraí. O professor fala demais. Então, coletou as informações, diagnosticou os problemas, priorize. Bom, o problema desse primeiro ano vai ser esse. Ano que vem eu vou resolver esse outro. Né? Vamos resolvendo aqui. Diagnostiquei. Fui atrás de experiências exitosas e de evidências científicas que comprovam que isso pode ser resolvido. Pronto, vou colocar. Aí a luta depois para ser aprovado, né? E continuar monitorando, né? Angariar forças para funcionar. É assim que tem funcionado tudo até hoje. Uma forma interessante que a gente tem que botar bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo é que nada é feito com boa vontade. Tudo tem que ser feito com planejamento. Isso. Na área da saúde, por mais que seja um assunto assim que mexe com a nosso lado emocional, lado sentimental, nós não podemos fazer as coisas de olhos fechados. O profissional, o enfermeiro, o profissional da atenção primária, ele precisa ser valorizado. Ele precisa ser qualificado, falando que é desqualificado, mas na qualificação salarial, na qualificação de plano de carreira, na qualificação até mesmo diante da sociedade. Por quê? Um assunto que você falou aí é super importante, lá no começo da nossa live, o enfermeiro está ali, um plantão, sem talvez uma estrutura. Por quê? Porque não foi planejada uma estrutura necessária para aquela região. Então, aquela região necessita de tal atendimento, mas não foi feito assim. Sabe? Foi feito assim, colocar um posto de saúde lá. Lá faz atendimento tal. Mas não é isso que aquele lugar precisa. Então, foi a mesma cadeira. Foi a mesma cadeira. Então, esse profissional, esse médico, esse enfermeiro, essa pessoa que está ali na vacina, ele não tem essa estrutura. Sabe? Ele não tem essa quando eu falo qualificação, até mesmo por parte da sociedade, em respeitá-lo. Sabe, me respeitar e falar assim, olha, você está aqui fazendo um bom trabalho. E ele fala assim, eu estou aqui sim fazendo um bom trabalho, não é porque o governo aumentou meu salário. Não, é porque eu tenho certeza que quem está me ouvindo aí, que é da área da saúde, sim, eu tenho que lutar por um melhor salário? Tenho. Mas eu tenho certeza que você vai ficar muito mais feliz se você for reconhecido pela sociedade. Se você for reconhecido assim ao ponto da pessoa falar assim, olha, você é a Marisley? Nossa, que bom, você atende lá naquele posto de saúde, né? Parabéns, aquele posto de saúde é muito bom. Sei que lá não tem tudo que eu preciso, mas eu sei que você pode me encaminhar, eu sei como funciona o sistema de saúde. Se eu precisar de alguma área da minha família, eu sei aonde recorrer, porque lá existem pessoas que têm orgulho de ser profissionais da saúde. É difícil o pessoal da atenção primária, secundária. Por quê? Porque nós vivemos uma luta. A pessoa acorda cedo e fala assim, lá vai eu trabalhar na área da saúde e que Deus ajude. Vambora, tem muita gente boa, tem muitos enfermeiros bons nesses distritos, nessas unidades. Aquele enfermeiro, doutor Anderson, lá, maior epidemiologista do Brasil, enfermeiro. Doutora Flúvia aqui com a gente, doutora Grécia, doutor Leandro, doutor Silvio, só profissionais assim. Que eu não tiro o chapéu porque eu não uso chapéu, mas eu me rendo e não canso de elogiá-los. Não estou Samuel, muita gente boa, gente, aí da enfermagem à frente, sustentando aí esse SUS. Então, a gente precisa, assim, o poder público, o poder legislativo, a Câmara de Vereadores, precisa andar junto. Não é ficar lá sentado fazendo, sabe, junto ali a secretária, o gabinete e falar assim, vamos criar um projeto? Não é assim. A gente precisa andar junto com esse pessoal da saúde. A gente precisa entender o sofrimento deles, a gente precisa ampará-los. A gente precisa andar junto, igual você falou, com a sociedade, com esses postos, com esses grupos, entender o que eles precisam. E, em cima disso, dentro da realidade, exercer o papel do gestor público. Isso, para mim, quem está me ouvindo, isso é a minha intenção na área
da gestão pública. Não é chegar aqui e falar para vocês, como vereador, irei construir 5 unidades, não sei aonde, 6 unidades. Primeira coisa, vamos trabalhar pessoas. Primeiro, você que é da área da saúde. Eu vou fazer de tudo para você ser valorizado, para você ter prazer de trabalhar como enfermeira, como médico, qual seja a sua área. Eu quero que você sinta prazer. Fala assim, que bom que eu estou vivendo um novo tempo nessa sociedade. Aí, em cima de ouvir esses profissionais, vão criar meios de fazer com que a sociedade fique feliz também. E tudo aconteça. Doutor, você pode, assim, nossa, passei do tempo. Só me dá uma dica, que nós começamos a falar sobre os desafios. E para a gente poder, assim, como é que se diz, chegar a vencer esse desafio, tem uma receitinha mágica? Ou eu estou falando bobeira? Tô. Não, olha. Bom, eu acho que é olhar nos olhos das pessoas. Olhar nos olhos, aproximar das pessoas. Com máscara. Com máscara. Né? Já é uma mudança, né? Né? Higiene. Isso. Nós estamos precisando de pessoas, vou repetir, estamos precisando de pessoas que olhem nos olhos das pessoas e sejam verdadeiros e estejam dispostos realmente a uma representatividade fiel, mas uma representatividade fiel, mas também consciente, com competência, né? Então, às vezes a gente percebe pessoas que estão se aventurando. Vou lá ver como é que é. Então, assim, não acho que seja o seu caso, né? Mas eu acho que a fé, o princípio cristão, eu considero isso uma virtude extremamente importante, né? Sou cristã e eu considero que o princípio cristão, ele nos dá uma base moral sólida, né? Então, pilares morais sólidos fazem a grande diferença, né? Ser um estudioso na área social, né? Que eu sei que o senhor também é. Então, entender a sociedade como um todo e não como uma fragmentação, esse entendimento ele é extremamente importante. Então, olhar nos olhos das pessoas, ser franco, verdadeiro, e exigir também das pessoas que elas sejam francas e verdadeiras, né? Porque o cidadão também engana muito, né? Fala que vai, não vai, né? e ter fé que esses pilares morais eles farão a diferença antes, durante e depois. O resto a natureza cuida, porque é estudar mesmo e arregaçar as mangas e saber exatamente que é isso que quer. Quer hoje, quer amanhã e quer depois, porque quer fazer a diferença. Eu creio que essas sejam trabalhos, suor mesmo, né, diuturnamente, né, isso faz a diferença. As pessoas precisam saber que a pessoa realmente quer isso por um propósito maior, muito maior do que o individual. Um propósito maior. É uma peça que vai se encaixar num grande quebra-cabeças, que se chama política, que as pessoas não gostam, mas precisam gostar, precisam aprender, precisam estudar, precisam saber, precisam se engajar. Essa coisa de que não se fala nem política, nem religião e sexo, tem que falar assim. Porque todo mundo faz, por que não pode falar? Né? Tem que falar. Tem que falar, tem que entender, tem que buscar, tem que perguntar, tem que questionar. Então, creio que... Não sei se é essa a receita, não, mas se é a receita para ser feliz, então serve para qualquer coisa. Muito bom. Vamos guardar isso. Espero que todos estejam aqui nessa live. Leva essa receita, porque não é uma receita apenas para sair da pandemia, mas quem sabe sair dessa situação particular que você esteja vivendo. Olhar... Tem uma frase que... desculpa, tem uma frase, não sei se é de Einstein, que ele dizia assim, o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no alfabeto, é ST. Então, trabalho, e aí vem o sucesso. Desculpa. Não, que isso. Bom, professora, eu acho que as perguntas que colocaram aqui, por incrível que pareça, foram até respondidas.
Né? Aqui tem um comentário, achei interessante. Aqui, ó, me passou que a Nayara está nos ouvindo aí. Doutora Nayara. Enfermeira? Falou aí, meu bem? Nayara Pereira. Acho que deve ser enfermeira. Sou agente de saúde. Aqui estamos nas casas da população. Temos visto as dificuldades dos profissionais de atenção primária. Olha só. Precisamos de muita mudança. É o que nós estávamos falando. A maior dificuldade. Esse pessoal, eles estão na linha de frente. Estão ali com escudo. Estão ali guerreando, colocando a sua saúde, a sua família em risco, em prol de uma mudança. Como não valorizar esse pessoal? Meu Deus do céu, como que a gente pode ficar lá na câmera? A gente pode ficar, olha, estou até profetizando, né? Já estou lá. Como é que a gente pode ficar lá na câmera, no ar-condicionado, sentado e vendo esse pessoal como a Nayara, sofrendo e trabalhando, lutando em prol de nós mesmo e da nossa família. Parabéns, e esses agentes, parabéns, Nayara. Olha, tanto os agentes comunitários de saúde quanto os agentes de endemias, conheço de perto. Eles fazem um trabalho incrível de corpo a corpo com a população. Por isso que eu falo que essa pandemia, ela veio, né? E ela é cíclica, né? Já passamos o mundo já passou por várias, mas elas sempre nos deixam lições importantes, né? De respeito à saúde do outro, porque a Covid-19 ela não é uma doença individual, ela é coletiva. A minha saúde depende do outro também. Isso. Então, esses agentes, eles são heróis, eles são profissionais que muitas vezes trabalham no próprio bairro onde eles moram, né? Então, eles precisam ser ouvidos, precisam ser respeitados, precisam ser também empoderados, receber equipamentos adequados. Goiânia é exemplar nesse trabalho. É lindo, eles fazem um trabalho maravilhoso. Quero parabenizar, conheço muitos, conheço o trabalho deles, então de parabéns. Seria bom. De nós sem eles. Verdade, verdade. Só para encerrar mesmo, na última semana, segunda-feira, não sei se essa retrasada, eu achei tão, assim, até emocionado. Estava em aula à noite, eu tenho uma turma de enfermagem, era mais ou menos umas 15 para as 8, mais ou menos da noite, 19h45. Uma das alunas, uma senhora, chegou no meio da aula, falou assim: professor, desculpa, estou chegando agora. Eu brinquei, né? Falei, mas isso é a hora de chegar na aula? Ela falou assim: não, professor, porque eu estou vindo direto do plantão. Eu falei, meu Deus, mas você estava no plantão? Tô, professor, desde ontem. Eu falei, já veio para aula? Sim, professor, não pode parar, não. A gente tem que estudar, eu tenho que trabalhar. Aí eu vou descansar amanhã, depois eu já entro no plantão de novo. Eu falei, meu 12 Deus. 12/36. O que seria da gente sem vocês e ainda estudando? Eu falei, que hora que você vai estudar para a prova? Que essa agora é semana de prova. Ah, professor, madrugada é para isso. Eu falei, Deus do céu. Como não escutar de perto esse pessoal e ficar aí fazendo projetos, sabe, para mostrar, o meu projeto é construir 5 hospitais. Não, gente. Primeira coisa, projeto meu, como candidato a vereador, escutar profissionais da saúde, valorizá-los, qualificá-los, não só no seu serviço, mas na sociedade. Sociedade, isso você tá, eu acho que quem está me ouvindo já está cansado, nós temos que mudar a mentalidade das pessoas. Mudando a mentalidade, muda a higiene, comportamento, a saúde. E tudo vai dar certo. Isso, olha, para a enfermagem aí, ó, a luta pelas 30 horas, porque os enfermeiros são os únicos profissionais de saúde, né? Já foi aprovado no Senado, já foi, mas depende de outras assinaturas, né? É questão do Estado aí, né? Mas também tem que envolver a rede privada. Então, para a enfermagem aí, qual que é a luta? Uma carga horária igualitária, né? Jornada de 30 horas, e o piso salarial. Tem que ter um piso salarial. Um curso superior de 4.000 horas não pode ter um piso menos de 4.000, gente. A pessoa faz 5 anos de faculdade e vai receber um piso vergonhoso. Não, enfermeiro tem que ter dignidade, né? Tem que ter honra. Trabalha com amor, mas no final do mês tem que ter um salário decente. Então, isso.
Já está feita a cobrança aí, ó. Principalmente, né? Dá para a gente fazer outra live aqui. A desigualdade salarial, que é muito grande dentro do hospital. Muito grande. Pois é. O outro lá o outro faz o mesmo plantão, ganha 10 vezes mais. Aí o que acontece? Os melhores profissionais, os que se respeitam, eles não ficam nesses lugares. Eles vão embora, né? Então fica assim, todo ano é um, né? Aí vai trocando, pegando só iniciante. Pode não. Professora, muito obrigado mesmo por ter gastado seu tempinho aqui, porque eu preciso mostrar para essa sociedade, preciso mostrar para aqueles que estão me dando esse crédito, de estar aqui me ouvindo, estar me acompanhando nessa campanha política, que a minha intenção é fazer as coisas com seriedade. E eu só posso fazer as coisas com seriedade do lado de gente séria, que no caso hoje foi a senhora. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado mesmo pela sua participação. Obrigada, professor. Obrigado pelo convite. Que Deus te abençoe, te ilumine, amém, que abra as portas, ilumine seus caminhos. Que o senhor seja uma ferramenta de justiça, de saúde, de educação, essencial para esse nosso povo tão sofrido que precisa de pessoas de bem na condução aí das leis municipais, amém, principalmente. Tá bom. Obrigado, viu, professor? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, estou aqui encerrando essa nossa live de hoje. Queria agradecer demais a todos que estão aqui, aos meus amigos, colegas, aqueles que estão nos prestigiando. Compartilhe essa live para o máximo de gente possível e vamos tentar mudar essa sociedade, gente. Não é mudar simplesmente colocando uma cortina nova, não. Vamos levantar a parede, vamos fazer uma mentalidade nova, vamos valorizar. Hoje é o dia de falar sobre saúde. Vamos valorizar profissional de saúde, naquilo que ele merece ser valorizado. Não é simplesmente fazer projetos e projetos, não. Primeiro, valoriza-se pessoas, para depois valorizar estruturas. Porque se eu der uma boa estrutura para pessoas desmotivadas, funciona não. Então, você, meu amigo da área de saúde, você tem aqui um companheiro. Bom? E a todos que estão me ouvindo, um grande abraço. Lembra, toda sexta-feira, às 22 horas, aqui no Facebook. Tá bom? Número 55444. Espalhe isso aí, gente. Vamos juntar toda a turma e vamos ganhar esse negócio. Deus quiser. Conto com seu apoio. Tchau, pessoal. Obrigadão por tudo.